No final de agosto de 2025, os noticiários dos Estados Unidos foram tomados por uma história angustiante que rapidamente se espalhou para o mundo. O desaparecimento de Emmanuel Hollow, um bebê de apenas 7 meses, visto pela última vez em sua residência em Fresno, Califórnia. O caso, desde o início, foi marcado por contradições, suspeitas sobre os próprios pais e uma corrida contra o tempo para encontrar a criança com vida. Na manhã do desaparecimento, a mãe de Emmanuel, Yareli Guzmán, acionou as autoridades relatando que o bebê havia sumido de dentro de casa, sem sinais de arrombamento. Segundo ela, teria colocado o filho no berço durante a madrugada, mas ao acordar, a criança já não estava lá. A primeira versão parecia um típico caso de sequestro infantil, mas rapidamente os investigadores perceberam que havia algo de estranho. A casa não mostrava marcas de invasão. Nenhuma janela estava quebrada, nenhuma porta havia sido forçada. Além disso, vizinhos afirmaram não ter visto movimento incomum na rua durante a madrugada. Para os detetives, o suposto sequestro parecia improvável. A partir daí, o foco mudou. E se o bebê nunca tivesse realmente desaparecido da forma contada pela mãe? O desaparecimento de Emmanuel mobilizou a comunidade local. Voluntários se reuniram para procurar o bebê em áreas próximas, bosques, parques e terrenos baldios. Helicópteros sobrevoavam a região, enquanto cães farejadores eram usados para tentar encontrar pistas. A cada hora que passava, a angústia aumentava. As autoridades convocaram uma coletiva de imprensa pedindo informações. Fotos de Emmanuel foram divulgadas em jornais e redes sociais. Um bebê sorridente, de olhos grandes e vida inteira pela frente. Rapidamente, hashtags como Fim de Emmanuel e Bringe Emmanuel me ganharam força na internet, transformando o caso em trending topic. Mas em paralelo ao clamor público, a polícia de Fresno trabalhava em silêncio, analisando cada detalhe. E foi nesse momento que inconsistências começaram a aparecer. A primeira delas veio dos depoimentos da mãe e do pai, Miguel Hollow. Ambos contaram histórias diferentes sobre os horários da noite, sobre onde estavam e sobre as últimas horas em que teriam visto o bebê. Enquanto Yareli dizia que Emmanuel estava dormindo tranquilamente, Miguel alegava que havia ouvido choros durante a madrugada. Essa discrepância, aparentemente pequena, foi o suficiente para acender o alerta dos investigadores. O segundo detalhe suspeito foi a reação dos pais. Testemunhas relataram que eles não demonstravam o desespero esperado em uma situação tão extrema. Pareciam frios, hesitantes e, em alguns momentos, até hostis com voluntários e jornalistas. Essa atitude foi interpretada como indiferença por parte da comunidade, aumentando a desconfiança em relação ao casal. Ao mesmo tempo, as câmeras de vigilância de vizinhos começaram a ser recolhidas pela polícia. Algumas mostravam movimentações incomuns na noite anterior ao desaparecimento. Não havia imagens claras de um sequestro, mas sim registros de pessoas entrando e saindo da casa em horários estranhos. Enquanto a esperança de encontrar Emmanuel vivo ainda motivava buscas, um clima sombrio já pairava sobre a investigação. Para a polícia, a possibilidade mais provável não era de um sequestro, mas sim a de um crime cometido dentro de casa. E se confirmada, a suspeita mais terrível se desenhava. Os próprios pais poderiam estar envolvidos. A cada dia, a história ganhava mais destaque. Programas de transmissão vertical exploravam o desaparecimento em tempo real, entrevistando especialistas em comportamento criminal e ex-policiais. Para uns, tratava-se de um sequestro misterioso. Para outros, tudo indicava um encobrimento. O que ninguém poderia negar era o horror coletivo. Um bebê inocente havia sumido, e o silêncio da madrugada escondia segredos que logo viriam à tona. Com o desaparecimento de Emmanuel ganhando proporções nacionais, a atenção da mídia e da polícia rapidamente se voltou para o casal responsável por cuidar dele, Miguel Hollow e Yareli Guzmán.
Enquanto no primeiro momento eles eram tratados como pais desesperados em busca de seu bebê, em pouco tempo as autoridades perceberam que havia algo muito estranho em suas atitudes, em seus relatos e até mesmo em seus históricos pessoais. O comportamento suspeito. Especialistas em perfis psicológicos sempre alertam. Em casos de desaparecimento infantil, os pais costumam estar no centro da investigação, seja como vítimas, seja como suspeitos. Isso porque são eles que normalmente passam mais tempo com a criança, conhecem seus hábitos e têm a rotina mais próxima. Além disso, quando há contradições ou sinais de negligência, a polícia naturalmente volta sua atenção para dentro de casa. E foi exatamente isso que aconteceu no caso de Emmanuel. Vizinhos e voluntários que participaram das buscas notaram desde cedo que Miguel e Arely não demonstravam o comportamento esperado de pais desesperados. Em vez de se unirem à procura, chorarem em entrevistas ou implorarem por ajuda pública, eles pareciam frios e distantes. Em algumas entrevistas, chegaram a esboçar respostas vagas, sem emoção, e até sorrisos desconfortáveis em momentos inadequados. Policiais que os interrogaram também perceberam inconsistências gritantes. Por exemplo, Arely disse que colocou o bebê no berço por volta das 22 horas, antes de dormir, e que só percebeu o desaparecimento ao acordar, na manhã seguinte. Miguel, por sua vez, afirmou que ouviu o bebê chorar entre 1h e 2h da manhã e que chegou a entrar no quarto, mas não encontrou nada de errado. Duas versões diferentes para uma mesma noite, um erro que não passou despercebido pelos investigadores. O histórico problemático. À medida que a polícia aprofundava sua investigação, mais detalhes preocupantes começaram a surgir. Descobriu-se que tanto Miguel quanto Arely tinham histórico de problemas legais e familiares. Miguel já havia sido investigado anteriormente por pequenos delitos e por comportamento agressivo em discussões domésticas. Não havia registros de crimes graves, mas a soma de episódios indicava um perfil explosivo e instável. E Arely, por outro lado, tinha um histórico ainda mais complexo. Documentos revelaram que, anos antes, ela havia perdido a guarda de um filho de outro relacionamento após acusações de negligência. Esse detalhe caiu como uma bomba na opinião pública. Como uma mãe que já havia enfrentado problemas sérios de custódia, poderia, agora, estar envolvida em outro caso trágico com um bebê. Além disso, durante a investigação, foram encontradas inconsistências em documentos apresentados pelo casal, que levantaram suspeitas de falsidade ideológica. Isso fortaleceu a imagem de que ambos estavam tentando esconder algo muito maior do que aparentavam. O peso das câmeras de vigilância, enquanto as entrevistas e os históricos geravam desconfiança, a tecnologia veio reforçar as suspeitas. Câmeras de segurança da vizinhança mostraram movimentações na casa durante a madrugada. Não havia registros de pessoas estranhas entrando, como seria esperado em um sequestro, mas sim indícios de que alguém da própria casa teria saído com sacolas em horários suspeitos. Essas imagens não eram conclusivas, mas serviram como combustível para a linha investigativa de que o desaparecimento de Emmanuel não tinha nada a ver com invasores. Pelo contrário, tudo apontava para uma ação interna, cuidadosamente ocultada. O impacto na comunidade. A revelação desses detalhes abalou profundamente a comunidade de Fresnel. Muitos vizinhos que, no início, se voluntariaram para procurar Emmanuel, começaram a sentir que tinham sido enganados. A raiva deu lugar à desconfiança. Enquanto alguns ainda insistiam que os pais poderiam ser inocentes, outros estavam convictos de que Miguel e Arely sabiam exatamente o que havia acontecido com o bebê. A cobertura da imprensa intensificou esse clima. Telejornais passaram a exibir, lado a lado, as imagens sorridentes de Emmanuel e os rostos tensos de seus pais durante entrevistas. Programas de debate discutiam se eles estavam sofrendo ou apenas encenando diante das câmeras. O cerco se fecha diante das inconsistências. A polícia começou a tratar Miguel e Arely não mais como vítimas,
mas como principais suspeitos. Eles foram chamados para novos interrogatórios, desta vez em condições muito mais rígidas, e os investigadores passaram a analisar minuciosamente seus celulares, computadores e movimentações bancárias. O que emergia era o retrato de um casal fragilizado, com histórico turbulento, cercado de mentiras e em meio a uma situação cada vez mais insustentável. O desaparecimento de Emmanuel já não parecia um mistério a ser resolvido por pistas externas, mas sim um crime oculto dentro de casa. Se no início o caso parecia um típico desaparecimento infantil, a cada nova descoberta, a polícia de Fresno percebia que estava lidando com algo muito mais sombrio. Até então, havia apenas suspeitas baseadas em contradições nos depoimentos e no comportamento frio dos pais. Mas a investigação ganhou força de verdade quando provas concretas começaram a emergir, desmontando o frágil castelo de mentiras erguido por Miguel Hollow e Arely Guzmán. O peso das câmeras de segurança, as gravações das câmeras de vigilância da vizinhança foram revisadas dezenas de vezes. Os investigadores perceberam que, durante a madrugada do desaparecimento, Miguel saiu de casa carregando algo nos braços, envolto em um cobertor escuro. As imagens não eram nítidas o suficiente para comprovar que se tratava do bebê, mas o horário coincidia com a suposta última vez em que Emmanuel teria sido visto. Além disso, outras câmeras mostravam Miguel retornando cerca de 40 minutos depois, desta vez sem carregar nada. Esse comportamento foi considerado altamente suspeito. Se não havia sequestro, então o bebê poderia ter sido levado pelo próprio pai. Evidências forenses. Paralelamente, equipes forenses foram enviadas para a casa do casal. No quarto de Emmanuel, nada indicava arrombamento ou sinais de luta. No entanto, análises mais detalhadas revelaram manchas suspeitas no carpete e no berço, invisíveis a olho nu, mas detectadas com luminol. As amostras coletadas sugeriam presença de sangue, ainda em processo de confirmação. No lixo da residência, peritos também encontraram fraldas descartadas com resíduos biológicos que indicavam sofrimento físico, além de lenços úmidos manchados. Embora não fossem provas definitivas de homicídio, esses achados apontavam para uma negligência grave, se não para violência direta. As mensagens de celular. Um dos momentos mais decisivos da investigação veio da análise dos celulares de Miguel e Arely. Mensagens trocadas entre eles dias antes do desaparecimento mostravam discussões tensas sobre o bebê. Havia menções a não aguentar mais e a precisar de um descanso. Em uma das conversas, Miguel chegou a escrever algo enigmático: "Se isso acabar, ninguém vai saber." Essas mensagens, somadas ao histórico conturbado da família, reforçaram a linha investigativa de que o desaparecimento de Emmanuel não era obra de criminosos externos, mas sim resultado de ações deliberadas de seus pais. A reconstituição dos fatos com base nas provas, a polícia organizou uma reconstituição dos movimentos do casal naquela noite. O resultado foi alarmante. Por volta das 22 horas, Arely teria colocado Emmanuel no berço. Entre 1h e 2h da manhã, Miguel saiu de casa carregando um objeto. Aproximadamente às 3h, ele retornou, vazio. Ao amanhecer, Arely ligou para a polícia relatando o desaparecimento. Essa sequência de eventos sugeria um encobrimento. Emmanuel provavelmente não desapareceu por sequestro, mas foi removido da casa em condições misteriosas, possivelmente já sem vida. Prisão dos pais. Diante das evidências acumuladas, a polícia não teve alternativa. Em setembro de 2025, Miguel Hollow e Arely Guzmán foram presos preventivamente, acusados de falsidade ideológica, obstrução da justiça e suspeita de homicídio. A prisão chocou a comunidade. Muitos vizinhos que inicialmente haviam ajudado nas buscas sentiram-se traídos, acreditando que haviam sido manipulados pelo casal. A raiva se espalhou. Cartazes que antes diziam "Tragam Emmanuel para casa" foram substituídos por mensagens exigindo justiça. O impacto na mídia. A imprensa acompanhou cada detalhe da prisão. Imagens de Miguel e Arely sendo algemados se espalharam por jornais e redes sociais.
Manchetes como pais presos pelo desaparecimento do próprio bebê e mentiras reveladas em Fresno dominaram os noticiários. Especialistas convidados por canais de televisão analisavam o caso em tempo real. Alguns apontavam que o comportamento frio dos pais era típico em situações de culpa. Outros lembravam que, mesmo diante das provas, era necessário aguardar confirmação do paradeiro do bebê para definir o crime como homicídio. A virada da investigação com os pais sob custódia. O foco da investigação mudou de desaparecimento para busca de restos mortais. Agora, a principal tarefa da polícia era encontrar Emmanuel, vivo ou morto, para encerrar o ciclo de incertezas. As buscas se intensificaram em áreas rurais próximas, em rios e em terrenos baldios. Cães farejadores foram utilizados em diferentes locais, guiados pelas rotas identificadas pelas câmeras. Porém, até aquele momento, o corpo do bebê não havia sido localizado. O caso havia virado de ponta cabeça. O que começou como um mistério de desaparecimento infantil já era tratado como um dos crimes familiares mais chocantes dos últimos anos nos Estados Unidos da América. A sociedade americana assistia horrorizada, e a comunidade de Fresno, em particular, se perguntava: como alguém poderia fazer isso com um bebê tão pequeno e indefeso? A prisão de Miguel Hollow e Arely Guzmán não encerrou o mistério em torno do desaparecimento de Emmanuel. Pelo contrário, foi o início de uma nova fase marcada por batalhas judiciais, versões conflitantes e uma intensa cobertura midiática que transformou o caso em espetáculo nacional. As acusações formais promotores do condado de Fresno anunciaram que os pais responderiam por 1. Falsidade ideológica por terem mentido em depoimentos e tentado enganar as autoridades sobre as circunstâncias do desaparecimento. 2. Obstrução da justiça pela destruição ou ocultação de possíveis provas. 3. Homicídio em primeiro grau pela suspeita de que Emmanuel havia sido morto deliberadamente e seu corpo ocultado. O último ponto ainda dependia da confirmação de que o bebê estava realmente morto, já que até aquele momento não havia sido localizado. Mesmo assim, as autoridades decidiram prosseguir, alegando que as provas indiretas eram avassaladoras. A versão da acusação para os promotores, o caso era claro. Emmanuel não havia desaparecido por acaso nem fora sequestrado por estranhos. Ele teria sido vítima de seus próprios pais, que por frustração, negligência ou intenção deliberada, decidiram se livrar do bebê. A acusação destacou as câmeras de vigilância que mostravam Miguel saindo de casa na madrugada com um objeto suspeito e voltando sem nada. Também trouxe à tona as mensagens de celular em que ambos expressavam cansaço extremo em relação aos cuidados com o bebê. Outro ponto explorado foi o histórico de negligência de Arely em relação a um filho anterior, caso que resultou na perda de guarda anos antes. Para os promotores, esse antecedente mostrava um padrão de comportamento e reforçava a tese de que Emmanuel estava em risco sob os cuidados dela. A versão da defesa: os advogados de Miguel e Arely construíram uma estratégia baseada em duas frentes. 1. Argumentar que não havia provas definitivas da morte de Emmanuel. Sem corpo, não havia homicídio comprovado. 2. Tentar explicar as contradições nos depoimentos como resultado do estresse extremo de pais desesperados diante de um desaparecimento traumático. Miguel insistiu em depoimento que apenas saiu de casa naquela noite para jogar lixo e que o objeto visto nas câmeras não era o bebê. E Arely, por sua vez, chorou em diversas audiências, afirmando que era alvo de perseguição midiática e que a imprensa havia distorcido sua imagem. A defesa também tentou questionar as análises forenses, sugerindo que as manchas de sangue encontradas poderiam ser resultado de ferimentos menores e não de um crime violento. O Tribunal da Opinião Pública, enquanto dentro do tribunal advogados e promotores duelavam, fora dele a opinião pública já havia emitido seu veredito. A grande maioria via Miguel e Arely como culpados, mesmo sem a localização do corpo. Programas de transmissão vertical sensacionalistas exploravam cada detalhe,
desde a expressão corporal do casal até suas roupas no tribunal. Cartazes com fotos de Emmanuel eram exibidos em frente ao prédio judicial, acompanhados de mensagens como "Justiça para Emmanuel" e "Onde está o bebê?". O caso se transformou em um símbolo da fragilidade das crianças em contextos de violência doméstica e negligência. Testemunhos-chave durante o julgamento, vizinhos foram chamados para depor. Um deles afirmou ter visto Miguel carregando um objeto volumoso de madrugada, o que corroborava as imagens das câmeras. Outro testemunhou que Yareli parecia estranhamente calma nas horas seguintes ao desaparecimento, sem lágrimas ou desespero. Um perito criminal reforçou que as manchas encontradas no carpete e no berço eram compatíveis com sangue humano, embora não tivesse sido possível extrair DNA suficiente para confirmação absoluta. Mesmo assim, para o júri, a soma de evidências começava a pesar contra o casal. A incerteza sem corpo. Um dos maiores desafios do processo foi a ausência do corpo de Emmanuel. A defesa explorou isso repetidamente, lembrando ao júri que não havia provas de que o bebê estava morto. Eles sugeriram, inclusive, que Emmanuel poderia ter sido levado por terceiros, hipótese já descartada pela polícia. Essa lacuna dividiu opiniões. Para alguns jurados, a ausência de corpo era uma brecha difícil de superar. Para outros, as evidências circunstanciais eram fortes o suficiente para concluir que o bebê não estava mais vivo. O dilema do júri após semanas de depoimentos, análises técnicas e intensas discussões, o júri foi encarregado de responder a uma pergunta crucial: Miguel e Yareli haviam matado Emmanuel ou não? O peso da decisão era imenso, pois dela dependia não apenas a punição do casal, mas também o encerramento de um capítulo de angústia para toda a comunidade de Fresnel. O veredito ainda demoraria, mas uma coisa já era certa: independentemente da sentença, o caso de Emmanuel Howell se consolidava como um dos mais perturbadores e discutidos crimes familiares dos últimos anos nos Estados Unidos. O desaparecimento de Emmanuel Howell não foi apenas uma tragédia familiar restrita à cidade de Fresnel. Ele se tornou um caso emblemático que ecoou em todos os Estados Unidos e até fora do país. A mistura de mistério, suspeitas contra os pais e ausência de corpo transformou a narrativa em um verdadeiro pesadelo coletivo, levantando debates profundos sobre negligência parental, fragilidade das crianças em lares problemáticos e até falhas do sistema em identificar sinais de risco antes que fosse tarde demais. A comunidade abalada. Para os moradores de Fresnel, o caso deixou cicatrizes emocionais profundas. Nos primeiros dias após o desaparecimento, a cidade inteira se mobilizou. Vizinhos, voluntários, igrejas locais, todos ajudando nas buscas por Emmanuel. Crianças colavam cartazes com o rosto sorridente do bebê, e a esperança de encontrá-lo vivo unia pessoas de diferentes origens. Mas quando a suspeita caiu sobre os próprios pais, esse senso de união se transformou em revolta. Muitos sentiram que haviam sido usados e enganados, investindo tempo e energia em buscas que nunca tiveram sentido. Para eles, a dor da perda se somou à raiva de terem confiado em Miguel e Yareli. O sentimento de traição tomou conta da comunidade, e a casa da família passou a ser vista como símbolo de mentira e tragédia. A mídia e o espetáculo do crime. Outro impacto notável foi a forma como o caso foi explorado pela imprensa. Telejornais transformaram cada audiência em manchete, e programas de true crime acompanharam em tempo real os desdobramentos. Imagens de Miguel e Yareli sendo levados algemados circularam incessantemente, enquanto especialistas em criminologia discutiam a cada noite o que teria acontecido com Emmanuel. Nas redes sociais, hashtags como Justice for Emmanuel e Where is Emmanuel viralizaram. Memes, teorias conspiratórias e até perfis falsos foram criados, intensificando o caráter sensacionalista da cobertura. Esse excesso trouxe críticas. Alguns analistas apontaram que a espetacularização do caso desrespeitava a memória do bebê e transformava uma tragédia real em entretenimento mórbido.
A questão jurídica do crime sem corpo. Do ponto de vista jurídico, o caso Emmanuel Howell reacendeu um debate antigo. É possível condenar alguém por homicídio sem a apresentação do corpo da vítima. A lei americana permite, desde que as evidências circunstanciais sejam fortes o bastante para provar que a morte ocorreu e que houve responsabilidade direta dos acusados. Casos anteriores já haviam estabelecido precedentes, mas o de Emmanuel se destacou pela tenra idade da vítima e pelo peso emocional que a ausência de um corpo traz. Juristas lembraram que a falta de provas físicas pode se transformar em uma brecha para apelações futuras e que cada detalhe apresentado em julgamento seria crucial para sustentar qualquer condenação. Emmanuel como símbolo para além das questões legais e midiáticas, Emmanuel passou a ser visto como um símbolo da vulnerabilidade infantil. Organizações de proteção à infância usaram o caso para destacar a necessidade de sistemas mais rigorosos de monitoramento de famílias em risco. Muitos se perguntaram: como uma mãe que já havia perdido a guarda de outro filho pode permanecer sem acompanhamento em uma nova maternidade? O caso levantou questionamentos sobre falhas do sistema de assistência social, que poderia ter identificado sinais de negligência ou violência antes que a tragédia acontecesse. Emmanuel, nesse sentido, deixou de ser apenas um bebê desaparecido e se transformou em bandeira de luta por reformas no sistema de proteção infantil. Reflexão final: o destino de Emmanuel Howell permanece envolto em sombras. Se por um lado as evidências apontam fortemente para a responsabilidade dos pais, por outro, a ausência do corpo mantém uma ferida aberta, sem resposta definitiva. Para a comunidade, para os jurados e para quem acompanhou o caso, o vazio físico do bebê reflete o vazio emocional deixado pela tragédia. Mais do que um caso policial, a história de Emmanuel revela o quanto a fragilidade da infância pode ser devastadoramente explorada por adultos incapazes de cuidar, e como a sociedade precisa estar atenta a sinais de risco. Mostra também o poder da ciência forense, da investigação e da justiça em tentar trazer luz a mistérios sombrios, ainda que nem sempre seja possível recuperar o que foi perdido. No fim, Emmanuel se tornou símbolo de inocência destruída e de justiça em busca de respostas. Sua história continuará a ecoar, lembrando a todos que, por trás de estatísticas e manchetes, há sempre vidas reais, famílias despedaçadas e comunidades inteiras marcadas por uma tragédia que jamais será esquecida.